Olá, bom dia. Eu me chamo Maria Clara Bueno, sou graduanda em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Pampa e vou falar hoje sobre os avanços e retrocessos das relações sino-brasileiras nos governos Lula e Bolsonaro. O mundo pós-Guerra Fria é marcado pela gênese de uma nova configuração política e pelo reordenamento das estruturas de poder globais. Isso traz à tona novos desafios e perspectivas, já que possibilita a ascensão de novos atores internacionais e a diversificação de agendas políticas e de relações de parceria e cooperação. O enquadramento mundial do início do século XXI é caracterizado pelo enfraquecimento da liderança ocidental, ao passo que o status de hegemonia dos Estados Unidos se vê ameaçado pela emergência de atores periféricos. E dentro dessa conjuntura, é inequívoco que a República Popular da China assume posição central no rol de potências em ascensão. Em pouco mais de 3 décadas, a China passou de um Estado com atuação modesta e relevância relativamente baixa no sistema internacional a um importante sustentáculo do cenário mundial que aos poucos se constrói, exercendo um papel crescentemente decisivo na política e economia globais. E diante da consolidação da China como uma potência emergente, a primeira década do século XXI assistiu à transposição do núcleo de poder da economia global do Atlântico para o Pacífico. E em um curto período de tempo, o dragão asiático estabeleceu relações mais estreitas com a América Latina e se tornou, em 2009, o principal parceiro comercial do Brasil. Então, a fim de compreender como e por que as relações entre Brasil e China no início do século XXI, mais especificamente nos governos Lula e Bolsonaro, foram permeadas por momentos de aproximação e de retração, foram utilizados levantamentos bibliográficos e de produção acadêmica, e também documentos oficiais, dados estatísticos, artigos de opinião, tweets e reportagens jornalísticas. Foi usado como metodologia o método observacional em conjunto com a pesquisa explicativa e uma abordagem de natureza quali e quantitativa. O governo Lula trouxe consigo um novo momento político brasileiro. A sua política exterior foi pautada na centralidade do multilateralismo e do terceiro-mundismo. O Lula perseguiu uma estratégia mais propositiva e ativa de inserção internacional. Então, a agenda internacional desse período teve como uma das suas principais diretrizes a autonomia pela diversificação, com enfoque na integração regional do Cone Sul e na cooperação Sul-Sul. Então, esse contexto era muito propício para o aprofundamento dos vínculos do Brasil com a China. Vários mecanismos possibilitaram que a parceria estratégica sino-brasileira se materializasse de forma mais concreta, como a criação da COSBAN, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, que é o principal instrumento de coordenação da relação bilateral, e a Agenda China, voltada à elaboração de políticas de criação de novas oportunidades comerciais e de incentivo à participação de empresas brasileiras no mercado chinês. As relações comerciais também tiveram um aumento exponencial durante esse período. Entre 2000 e 2007, a corrente comercial saltou de 2,3 para 23,3 bilhões de dólares, e a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil em 2009, o que mostra que ela tem conquistado cada vez mais um espaço central no comércio exterior brasileiro. Já a ascensão do governo Bolsonaro causou a erosão da parceria sino-brasileira diante da postura agressiva, xenófoba e racista voltada à China. Mas, ao mesmo tempo que as relações diplomáticas se deterioram, o relacionamento comercial testemunha o processo inverso. Desde o início da gestão Bolsonaro, a corrente de comércio teve aumento de mais de 3 bilhões, ultrapassando 100 bilhões de dólares, o que demonstra que a tensão diplomática não transbordou para o âmbito comercial, mas também indica uma dependência econômica cada vez maior. Então, o governo Lula compreendeu a urgência de delegar maior atenção a atores periféricos fora da órbita ocidental, encontrando na diversificação de parcerias e no multilateralismo caminhos para a conquista de uma maior autonomia e reconhecimento internacionais. E nesse contexto se destaca o amadurecimento e a incrementação da parceria estratégica sino-brasileira. No entanto, a ascensão de Bolsonaro reflete uma ameaça ao patrimônio sino-brasileiro construído e aperfeiçoado ao longo de mais de 2 décadas de parceria. Essa direção exclusivamente ideológica do governo vigente pode resultar no isolamento diplomático do Brasil e em eventuais consequências econômico-comerciais, em vista do projeto chinês de diversificação de parceiros e importações. Mas o Brasil se beneficia do pragmatismo chinês, que pensa a longo prazo e compreende a momentaneidade da política de governo bolsonarista.